Amigos queridos, que esta hora feliz de nossas vidas se faça sob a tutela de Jesus, Mestre amado, acobertados pelo influxo divino que verte do seu coração, Senhor, em favor de toda a humanidade da Terra. Sentimos nesta hora a serenidade deste ambiente. Espíritos amantíssimos nos amparam, dada a nossa pequenez. E estes Espíritos que em seu nome são conosco, Senhor, rogamos que possam trazer aos nossos pensamentos a luz da verdade, possam embalar os nossos sentimentos nas doces vibrações da fé e da esperança. Imantados destes sentimentos felizes, nos revigoramos nesta hora para mergulhar o nosso pensamento no Evangelho de Jesus e alimentar os nossos espíritos da fonte viva da verdade. Aqui estamos, Senhor, confiantes e resolutos, dispostos a seguirmos confiantes, fortalecidos em nossa fé. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome desses Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos nesta manhã as reflexões desse dia. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E dentro desse item, nós já vimos todos os níveis possíveis de inimizades, opositores, adversários. E agora nós estamos nos inimigos desencarnados. Por que temos inimigos desencarnados? Porque a morte não o livra senão da nossa presença material. Não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo, e ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência para outra. Hoje nós recebemos desafetos que atravessaram os séculos, desafetos que nós não tínhamos condição de estar com eles, porque os nossos recursos morais eram tão menores do que ainda são, que não haveria possibilidade. Então a misericórdia divina, agindo com a justiça de Deus por nós, evitou que nos encontrássemos por um período suficiente até que nós pudéssemos ter forças espirituais para esta reconciliação. E eis que são chegados os tempos em que nós estamos reunidos entre aqueles afetos que nos sustentam, porque já conquistamos bons sentimentos, e entre aqueles desafetos que são as nossas oportunidades redentoras, que nesses séculos que atravessamos, nas disputas, na competição desleal, né?
com todas as emoções doentes que ainda nos caracterizam, a espiritualidade ouve por bem nesse momento o reencontro. Então estes estão encarnados conosco. E agora, esse capítulo traz para nós que alguns espíritos desafetos nossos do passado não tiveram condições de reencarnar conosco, mas que tudo aquilo que estivéssemos fazendo conosco no nosso íntimo, eles seriam também beneficiados. Isso é bastante esperançoso. Nós viemos nesta oportunidade reencarnatória para nos reconciliarmos com alguns, e em fazendo essa reconciliação com alguns encarnados, nós estruturamos valores morais que não tínhamos e que servirá de benefício também para os desencarnados que estão perto de nós porque estão na sintonia do nosso pensamento. E como ainda o nosso padrão não foi mudado de todo, permanecem conosco, querendo que aquele homem velho, que aquela pessoa do passado permaneça no presente conosco. E isto fazem muitas insinuações e incentivos. Então, nós estamos no momento desse capítulo de falarmos um pouco da desobsessão natural ou da autodesobsessão, que é uma libertação. E essa libertação, ela só é possível quando há mudanças profundas estruturais em nós. Porque o que esse Evangelho de Jesus nos caracteriza é que as mudanças comportamentais, elas são boas, necessárias, mas não são suficientes para manter uma estrutura interna do espírito diferenciada, que gere sintonias mais felizes. Então, nós estamos saindo do culto externo de tantas e tantos milênios, de tantas e tantas religiões, a prática do comportamento que nem sempre acompanha os sentimentos e que tantas vezes não promove ainda o despertar da nossa consciência. Então diz ainda o Evangelho: pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações. A subjugação é um estágio mais grave da obsessão, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade de provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantarem. E devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Nós temos buscado, o quanto possível, descaracterizar que somos vítimas desses algozes. E, na verdade, é a justiça divina que está acontecendo conosco através de provas, porque muitas obsessões são provacionais. São experiências inevitáveis, muitas vezes, dada a nossa história como espíritos. Inevitáveis porque acabam sendo os nossos obsessores instrumentos da justiça divina. Então, como nós vamos trabalhar conosco esse processo de autolibertação de um passado? Nós temos falado seguidas vezes, de uma forma o quanto mais clara possível, que nós reencarnamos junto daqueles que vamos nos reajustar, junto de outros que estamos aprendendo a amar e de outros que estamos na ação reparadora. Nós trouxemos
espíritos que nos amam, encarnados que nos sustentam, que são referências para nós, e trouxemos espíritos que fazem parte das tramas do meu passado. São personagens das tramas do meu passado, tramas escusas, onde resvalamos pela nossa ignorância em graves equívocos perante a lei de Deus. Ficamos atormentados e nesse tormento fomos socorridos com um plano divino chamado planejamento reencarnatório para nos socorrer das nossas imensas dificuldades. Como fazer isso? À medida em que eu realmente construo sentimentos nobres nestes relacionamentos, eu vou modificar um quadro de memória sofrido, equivocado que eu trouxe para se resolver perante a lei de Deus. E é esse processo de resolução do que trouxemos para transformar aqui na Terra é que gera a libertação da nossa consciência da pesada fortaleza das nossas iniquidades. É o roteiro. As pessoas, ontem nós dissemos, quanto à obsessão, já fomos, ou estamos sendo, ou ainda seremos. André Luiz diz que podemos estar obsediados por 10 minutos, por 10 dias, por 10 anos, por 10 séculos. Que esse estágio de interferência espiritual sobre o nosso pensamento ainda é a tônica do planeta Terra, dadas as nossas imperfeições. Mas uma coisa é nós sofrermos uma interferência espiritual pontual sobre um acontecimento ou porque alguém não está bem. E outra coisa é nós fazermos vinculações com esses espíritos, essas vinculações são seculares, e que esse espírito fica à espreita da nossa transformação, e isso é importante que fiquem, porque à medida em que essa transformação verdadeiramente se processa, eles são beneficiados com isso, ou vão fazer outras escolhas e irão para outras paragens. Então a gente trouxe uma lição do Fonte Viva para dizer sobre a autolibertação. Quer dizer, no que estou preso, né? E do que eu quero me libertar. Diz a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O que temos de nosso que podemos transitar da encarnação para a desencarnação e levar conosco? Só experiências. Imantadas em sentimentos, em memórias, mas só experiências. E nós precisamos saber qual é a experiência que eu quero construir nesta oportunidade reencarnatória para eu levar pela eternidade. Qual é a experiência? Então, Emmanuel começa assim: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Olha que profundo, né? Esse pensamento de Emmanuel. Aprendendo a soltar de nós as amarras que querem muitas vezes prender as pessoas ao nosso sentimento, ao nosso pensamento. Quando a gente vai se libertando, a gente vai amando e soltando o controle. Vai amando e deixando-nos livre e o outro livre. E nada nós precisamos do mundo que não seja a sobriedade, a simplicidade e a perseverança no bem constante.
Então, se chegaste à terra na condição de peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Um dos processos da autolibertação, que é a libertação da consciência, né, é nós vivermos para servir. Porque o ato de servir, que às vezes pode começar no lar, dedicando-se aos filhos, ou uma mãe doente, ou alguém que requer o nosso cuidado, nós saímos de nós mesmos. Então, nós vamos vencer, em primeira instância, da autolibertação, é o egoísmo, né? Querer do seu jeito, da sua forma, na sua hora. Essas exigências do egoísmo, né, nos prendem a fatos comportamentais e nos distanciam da construção dos nossos verdadeiros sentimentos. Lembra-te de que, por força das leis que governam a vida, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Há situações, amigos, que é muito individual, que aqui Emmanuel coloca como solidão. É porque depende tão somente de nós mesmos, que é no íntimo do nosso ser, aquele momento de profunda identificação daquilo que nós já podemos abrir mão na nossa vida. E diz Emmanuel, consagra-te ao bem não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Nós estamos falando que no processo, hoje em dia, né, de desobsessão, devemos focar isso no encarnado que somos para fornecer ao encarnado na casa espírita que está sofrendo um processo obsessivo os recursos para que ele possa fazer o bem, sendo bem a si mesmo e para o outro, de tal sorte que isso gere uma construção moral. Aí ele vai tendo recursos. Porque sem os recursos de natureza moral, nós estamos fragilizados para superar as nossas más tendências. Então, consagrar-se ao bem, não só pela fazeção do bem, mas por amor ao bem, por ter sentimentos naquilo que faz, realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Nós não somos nem melhores nem piores, não é essa equivalência que deva ter quando a gente quer se comparar com pessoas. Nós temos uma individualidade construída ao longo dos milênios, nós trazemos uma identidade de valores morais já construídos, nós trazemos experiências, habilidades, né? Nós somos um universo. Nossa individualidade é um universo em si mesmo. Então, cada um no seu tempo, no seu ritmo, com a sua característica, com a sua condição de realizar. Essa padronização massificada, ela não gera evolução ao espírito, porque perde a espontaneidade da individualidade. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. É muito importante a palavra simpatia, que até o Livro dos Espíritos mostra simpatias e antipatias. A simpatia é um magnetismo dos espíritos que trazem a bondade, a compreensão, trazem um estado de humor mais pacificado, são capazes de compreender as nossas mínimas dificuldades. Essa é uma simpatia, e você fala, nossa, estive com uma pessoa simpática,
porque essa pessoa é extremamente agradável e está isenta das críticas. Então, a imposição afugenta as pessoas de nós, né? Afugenta a simpatia. E nós precisamos nos libertar destas amarras do azedume, das amarras da oscilação do humor, labilidade afetiva constante, a qualquer estímulo caímos, a qualquer situação constrangedora nos desequilibramos. É disso que nós viemos nos libertar. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a dor do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Quando a gente acha que a nossa dor é a maior, nós estamos querendo dizer que não estamos suportando o peso do que estamos carregando. E precisamos da caridade de alguém que nos faça suportar esta carga por solidariedade. Porque isso é possível, amigos. A solidariedade no momento de dor de alguém é um compartir, é um sustentar, é sentir que você não está sozinho, porque nunca estamos. Temos amigos espirituais, estamos sob a tutela de Jesus na Terra, sob o influxo de Deus. E nós precisamos mesmo, quando fraquejamos, alguém que nos compreenda, que nos sustente, que nos ampare, que caminhe um pouco conosco, até que a gente dê conta. Mas mesmo assim, a nossa dor não é maior que a do outro, mas é uma dor, e ela precisa ser respeitada. Eu não posso dizer, você sofre menos do que o outro. Não, absolutamente. Cada um tem o seu limiar de tolerância à dor, de suportar aquela dor, e para todos é a dor. Então, aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Então, é muito importante nós termos claro o que é o melhor para nós, que é amar ao próximo como a si mesmo. O que é o melhor para nós? O melhor para nós é seguirmos um roteiro divino chamado planejamento reencarnatório, que imploramos estar para aplacar os tormentos que trazíamos referente a esses relacionamentos. Então, isso é misericordioso. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Então, o melindre, a suscetibilidade, a mágoa, são grandes processos mórbidos de recursos para obsessão espiritual. Se nós estamos falando da desobsessão, o espírito magoado, ele sempre está em companhia de muitos, que estimulam nele o revide, a vingança, a ausência do perdão, a cobrança e a exigência. Esse é o perfil do painel da mágoa, né? Nós estamos ali e os nossos inimigos desencarnados virão nesta mágoa, porque esta mágoa repercute na trama doente em que vivemos com eles também no passado. E continuamos com esse núcleo aberto de vulnerabilidade, de mágoas, tendência ao melindre. Então, combate a tendência ao melindre como? Nós temos o filtro da razão para entender o outro. Se o outro, a ação do outro me tortura, se a ação do outro me desarvora, me perturba, é porque em mim eu estou com a mesma dificuldade que o outro que me ofendeu. Isso é uma regra simplíssima.
Ora, se aquilo me tocou, é o que eu devo combater em mim, segundo Emmanuel. Não no outro. Não é combater o outro, combater em mim, sanear em mim, modificar em mim. Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão. Às vezes eu falo para as pessoas, olha, esse seu pensamento está fora da realidade. Parece que pensamentos fora da realidade são pensamentos de pessoas com patologias graves da mente. Mas não, nós temos vários pensamentos ao dia fora da realidade, porque estando fora da realidade está pautado em quê? Nas minhas ilusões. A ilusão não é uma realidade. E nós estamos muitas vezes na ilusão, nas fantasias criadas por nós mesmos, como sendo a verdade, e não é. Então o pensamento estagia muitas vezes fora da verdade. E aquela pessoa não gosta mais de mim, ou todo mundo está contra mim, ou coisas do pensamento característico. São situações que fazem laços muito fortes no processo de obsessão espiritual, muito fortes. Aprende a viver só para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. Porque nós estamos para todos, precisamos estar para todos, mas nós temos que ter um momento muito nosso, termos a experiência daquele momento que estamos sós, não solitários nem isolados, conosco mesmo, diante da nossa consciência. Então, aprende a ser só nesse sentido, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, que não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para esse mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Então, nesse processo, é interessante, no processo da desobsessão, autodesobsessão, as questões materiais podem ter sido motivo de desonestidade, de vingança, de tramas, pode ter sido motivo de dissensões entre familiares. Então, quando a gente vem num meio material mais restrito, com maiores privações, é uma bênção. É uma bênção porque nos livra dos excessos e nos educa para aquilo onde, provavelmente no passado, fizemos bastante transgressões, né? Então vamos ficar com essas reflexões, ainda nessa linha do processo de autolibertação, que os Espíritos têm nos mostrado passo a passo como fazer esse caminho de libertar-nos do passado, construindo um presente feliz que resolva as nossas más inclinações. Vamos fazer a prece. Amado Mestre Jesus, quanto somos agradecidos, Senhor, pelo amparo recebido, pela presença honrada dos benfeitores espirituais. E nesta hora, Senhor, queremos vibrar, somar os nossos sentimentos mais purificados, formando uma grande rede luminosa de amigos que se entrelaçam pelos fios luminosos da amizade e da fraternidade,
que tanto tem nos fortalecido a existência na Terra, para que esta unificação de sentimentos, pela união dos pensamentos, pela comunhão com os princípios de Jesus para conosco, queremos seguir irmanados nos vínculos fortes e seguros do bem constante. Permita, Senhor, que estes tarefeiros, obreiros do seu amor na terra, possam visitar os nossos enfermos, todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, onde quer que haja dor, onde quer que haja desesperança, tormentos, sofrimentos, possam haver mãos misericordiosas estendidas em seu nome, amparando e abençoando a toda a humanidade da terra. E assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, dizemos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre, e que assim seja.